Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Bem-vindos ao podcast Evangelho do Dia desta terça-feira, 1º de novembro de 2022. Hoje é o dia de Todos os Santos, mas aqui no Brasil essa festa é transferida para o domingo. E o Evangelho de hoje continua a reflexão em torno de temas relacionados à mesa e ao convite. Jesus conta a parábola do banquete. Muitas pessoas foram convidadas, mas a maioria não foi. O dono da festa ficou indignado com a ausência dos convidados e mandou chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E apesar disso, ainda havia espaço para mais gente. Então ele ordenou que todos fossem convidados, até que a casa estivesse cheia. Esta parábola foi uma luz para as comunidades do tempo de Lucas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia, que o vivamos no amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus tinha acabado de contar 2 parábolas, uma sobre a escolha dos lugares, 14 versículos de 7 a 11, a outra sobre a escolha dos convidados, 12 a 14. Ao ouvir estas parábolas, alguém que estava à mesa com Jesus deve ter compreendido o significado deste ensinamento e disse: Bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Os judeus comparavam o tempo futuro do Messias a um banquete, caracterizado pela gratidão e comunhão. Isaías 25, 55, Salmo 22. A esperança dos bens messiânicos, comumente experimentados nos banquetes, era uma perspectiva do fim dos tempos. Jesus responde com uma parábola. Um homem deu um grande jantar e fez muitos convites, mas os compromissos de cada um impediram que os convidados aceitassem o convite. Comprei um campo, tenho que ir vê-lo, comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. Eu me casei, portanto não posso ir. No contexto das normas e costumes da época, essas pessoas tinham o direito até de não aceitar convites. Isso está em Deuteronômio, capítulo 20. Isso lembra um pouco também as desculpas que damos
quando nos são solicitados servir a igreja. O dono da festa fica indignado quando descobre que seu convite não foi aceito. No fundo, quem se indigna é precisamente Jesus, porque as normas de estrita observância da lei limitavam as pessoas quanto à possibilidade de experimentar a gratuidade de um convite à casa de um amigo, um convite caracterizado pela fraternidade e pelo amor. Assim, o mestre da festa ordena aos servos que convidem as pessoas vulneráveis da época. Aqueles que normalmente eram considerados impuros, agora são os convidados a sentar-se à mesa do banquete. A sala não enche. Ainda há espaço. Em seguida, o dono da casa manda os criados convidarem os que estão na rua. São os pagãos. Eles também são bem-vindos para sentar ao redor da mesa. Assim, no banquete da parábola de Jesus, todos se sentam à mesma mesa, judeus e pagãos. No tempo de Lucas, haviam muitos problemas que impediam a realização desse ideal de banquete comum. Por meio da parábola, Lucas mostra que a prática do banquete partiu justamente de Jesus. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, os fariseus assumiram o governo da sinagoga, exigindo o cumprimento estrito das normas que os identificavam como povo judeu. E então os judeus que se converteram ao cristianismo foram vistos como uma ameaça, porque destruíram os muros que separavam Israel de outros povos. Os fariseus tentaram forçá-los a desistir de sua fé em Jesus, mas, como não conseguiram, os expulsaram das sinagogas. Tudo isso causou uma lenta e progressiva separação entre judeus e cristãos e foi fonte de muito sofrimento, especialmente para os judeus convertidos, como está no capítulo 9 da carta aos Romanos. Na parábola, Lucas afirma claramente que esses judeus convertidos não eram infiéis ao seu povo. Pelo contrário, eles são os convidados que devem aceitar o convite. E nós, será que aceitaremos o convite de Jesus para partilharmos da sua santa mesa, da sua comunhão, da sua vida? E as desculpas que a gente costuma dar? Como é que fica? Hoje a igreja celebra São Leonardo de Noblac. Leonardo nasceu no ano 491 na província da Gália, hoje França. Era afilhado do rei Clodoveu, a quem, ainda jovem e próximo ao bispo São Remígio, pediu e obteve o privilégio, exclusivo do bispado, de dar liberdade aos prisioneiros que encontrasse. Ingressou mais tarde na vida monástica, tendo sido posteriormente ordenado sacerdote. Como presbítero, o exemplo de sua vida de santidade converteu muitos pagãos à fé católica. Mais tarde buscou isolamento para meditar e viver sua fé na oração. Encontrou o lugar certo para isso num bosque afastado. Lá havia apenas uma casa tosca e simples que lhe servia de morada. Mas seu sossego durou pouco, pois a cada dia crescia o número de pessoas que vinham atrás de seus conselhos, orações, consolo. Certa vez o rei Clovis e seus súditos ali foram, participando de uma caçada. A rainha Clotilde, esposa do rei, também estava presente e, grávida, começou os trabalhos de parto. São Leonardo rezou por ela e ajudou, e tudo correu bem. Como recompensa, o rei doou parte daquelas terras a Leonardo, que ergueu um altar a Nossa Senhora, construindo-se depois uma capela e finalmente um mosteiro, chamado de Noblac, com uma intensa e fervorosa comunidade religiosa. Diz a tradição que o monge Leonardo só deixava o mosteiro quando alguma missão exigia, especialmente quando se tratava de resgatar e converter os pagãos encarcerados. Ele teria sido inclusive visto libertando franceses de cadeias muçulmanas no ano 1000, vários séculos depois da sua morte. O culto de São Leonardo de Noblac, uma das devoções mais antigas dos fiéis franceses, propagou-se em todo o mundo cristão e foi reconhecida pela Igreja. Ó Senhor Deus, fazei que, a exemplo dos santos, saibamos apresentar-nos diante de vós como uma oferenda agradável e pura, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você e um mês aí abençoado.